Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da sexta-feira, dia 14 de junho de 2024. Nós estamos no segundo trimestre, estudando sobre o seguinte tema: a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Lição número 11, a realidade bíblica do inferno. Para a nossa meditação de hoje, existem duas leituras indicadas, que estão em Mateus 23, 33 e 25, do 41, o 41 e o 46. Para essa meditação, a leitura tem por título Inferno como castigo eterno, fogo eterno. Está escrito assim na palavra de Deus, Mateus 23, 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? E Mateus 25, 41 e 46. No 41, nós temos o seguinte: então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E o versículo 46: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos falando a respeito da realidade bíblica do inferno. E aí é bom lembrar que nesse trimestre sobre a caminhada, a caminhada proposta para nós é de confissão e abandono do pecado, é de resistência à tentação, é de desenvolvimento de uma consciência de pecado. Por quê? Porque quem assim faz, como é proposto para nós, o servo de Deus, não tem como destino o inferno. Mas para quem assim não vive e nem busca viver, o destino é o inferno. Nós já temos falado sobre as palavras originárias, do termo inferno, e para a meditação de hoje, a palavra mais apropriada no sentido de inferno como fogo eterno é a palavra grega geena. Geena, que é a letra G, 2 Es, N, A. Na nossa declaração de fé, na declaração de fé das Assembleias de Deus, no capítulo 23 ainda, sobre o mundo vindouro, nas páginas 198 e 199, esse tema da palavra geena é tratado rapidamente. Está escrito assim, que Geena é a forma grega da expressão hebraica Gei Rinon, vale de Inon, da qual se originou o termo grego Geena. Então, Ge Inon, Gei Rinon, Geena, no grego. E aí, a descrição bíblica é a respeito de um vale localizado no sul de Jerusalém, onde crianças eram sacrificadas em rituais pagãos. Certo? Inclusive, o rei Salomão mesmo sacrificava a ídolos nesse lugar. Fazia sacrifícios para ídolos. Mas o rei Josias explica a declaração de fé das Assembleias de Deus. O rei Josias realizou uma limpeza, uma devassa no local, fazendo dele um lugar de lixo, um grande lixão. E aí esse lugar
passou a ser entendido como um lugar desagradável, um lugar fedorento, um lugar de tristeza, de abandono, de destruição, né? E aí então esse lugar é aproveitado como um símbolo, né, do lugar chamado inferno para onde vão aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Por isso que já que para a igreja é proposto um caminho de arrependimento, de confissão de pecado, de resistência à tentação e de desenvolvimento da santidade, né? Não é esse o lugar para a igreja. Mas para quem evita fazer essas coisas que eu mencionei, o lugar é o Geena. O Geena. Eu queria aproveitar também aqui na nossa meditação o que o novo dicionário da Bíblia, editado por J.D. Douglas, comenta sobre a questão do inferno, né? Quando fala desse assunto, além disso que eu acabei de falar, esse dicionário, quando vai comentar sobre esse item, inferno, aborda a questão de que esse lugar se tornou um símbolo profético de julgamento. E aí cita Jeremias 7, 31 e 32. Em seguida, o termo passou a simbolizar também profeticamente o castigo final. Então, Geena representa exatamente o castigo final dos ímpios, né? Se de um lado a igreja, o corpo de Cristo, que tem como proposta uma vida de arrependimento e de santidade, se a igreja tem como destino estar para sempre com o Senhor, os ímpios, por outro lado, têm como destino estar para sempre afastados do Senhor, apartados do Senhor, né? Por isso que o apóstolo Paulo, quando vai falar sobre o pecado, ele diz assim, que o salário do pecado é a morte, né? E ele diz também que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, quer dizer, afastados da glória de Deus. O Geena representa todos aqueles que preferiram se manter na prática do pecado, ou seja, afastados para sempre do Senhor. O, os editores desse novo dicionário da Bíblia citam Marcos 9:43, que eu gostaria de ler aqui, Marcos 9:43, para explicar que esse lugar, traduzido por inferno, né? A palavra Geena aí, nada mais é do que o fogo inextinguível ou o fogo eterno. No título da leitura de hoje, trata-se disso, né? Fogo eterno ou lago de fogo. Então, Mateus 9:43 está escrito assim: E se tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o lago que nunca se apaga, que é o fogo inextinguível. E Deus tem poder exatamente para fazer isso, para lançar no lago de fogo todos aqueles que o rejeitarem, que rejeitarem a Cristo, que preferirem se manter na prática do pecado. Por isso, para nós, igreja, está proposta uma eternidade de bem-aventurança, mas para os ímpios, de condenação eterna. Que estejamos firmes nesse caminho de santificação, de transformação de vida e levemos também os nossos alunos a querer, a desejar esse lugar, para que os nomes deles também estejam escritos no livro da vida, e assim
os nossos alunos e nós possamos desfrutar da eternidade, ao passo que os ímpios terão que enfrentar para sempre o lago de fogo. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, em nome de Jesus. Amém.